Na parte do campo, a gente tem ainda uma terceira perna desse tripé importante e a gente não falou ainda, as pessoas. As pessoas que se relacionam com a estrutura do prédio, com os serviços e com os equipamentos, as pessoas que são o foco da convivência e de toda a razão de ser da manutenção, da segurança, e as pessoas que de fato são cobradas, são suportadas por essa parte burocrática, administrativa e financeira. O nosso interesse aqui fundamental é em como a relação dessas pessoas com a vida em condomínio está formando aquela comunidade. Posso garantir para vocês que 80% dos conflitos está nessa prevenção, nessa identificação de valores que naquele prédio, naquele momento são importantes e que fazem a convivência fluir da forma como ela flui hoje. Não importa se são bons ou maus valores, não importa se a gente vai conseguir identificar isso rapidamente. O importante é que alguma coisa funciona e que aquele prédio consegue trazer uma cultura. Você não vai conseguir identificar isso no primeiro momento porque toda opinião vai ser parcial. As pessoas vão te contar histórias a partir de pontos de vista, opiniões a partir de pontos de vista, ou vistas a partir de um ponto. O que você tem que ser hábil para perceber é o seguinte: quais são os valores que nesse prédio imperam? O que faz a dinâmica aqui acontecer? Então, de novo, as pessoas e a convivência que elas travam entre elas, como é que esse campo de abrangência está influindo positiva ou negativamente na vida dessas pessoas? O ambiente de trabalho dos colaboradores recebeu investimento? É um ambiente organizado? Os uniformes que eles estão usando, eles são uniformes que estão deixando o indivíduo se sentir confiante para falar com o morador ou para chegar em um morador novo que está fazendo a mudança e se apresentar. Você deve procurar, você deve se interessar em visitar, em conhecer as áreas de suporte onde o trabalhador, onde o colaborador fica, onde ele almoça, onde ele guarda as coisas dele. É difícil chegar em um condomínio e essas áreas estarem tão bem cuidadas quanto o hall de entrada está. Às vezes as garagens estão mais limpas do que o vestiário dos colaboradores. Então, eu me lembro de ouvir uma frase muitas e muitas vezes de uma pessoa com quem eu convivi, e ela dizia assim para mim: o dia que você for trabalhar numa empresa e quiser saber como aquela empresa é de verdade, peça para ir ao banheiro, porque é lá que o funcionário manifesta aquilo que ele não pode falar para o chefe dele. E é verdade, se o banheiro for todo pichado, não tiver o mínimo de limpeza, organização e cuidado, significa que aquele lugar certamente tem pontos a serem melhorados. Então procure conhecer vestiário, local de alimentação, e se você tiver oportunidade, melhore isso. O colaborador vai ter um ambiente melhor para trabalhar e isso vai melhorar o desempenho dele, vai trabalhar indiretamente a convivência entre as pessoas. O aspecto humano vai ser fundamental na forma como a vida e a convivência ali irá se produzir. Se você for um indivíduo atento e conseguir ganhar rapidamente algumas informações ou conseguir entender como é que aquela dinâmica ocorre, você vai ter capacidade de criar alianças mais rapidamente e de colocar no seu plano de ação como prioridades o que é que você precisa fazer com relação às pessoas. Por exemplo, na parte dos colaboradores, você pode detectar rapidamente um problema de qualificação. A gente não costuma treinar para fazer assembleia, a gente não costuma treinar para conversar com um funcionário, mas isso é importante. Então, será que esses colaboradores vêm sendo ouvidos? Será que eles têm um costume de se reunir, tanto entre eles quanto com o síndico antigo, para falar sobre problemas ou sobre percepções, para fazerem perguntas que muitas vezes eles têm até receio de fazer? Pode ter certeza que com seus colaboradores, com os colaboradores de qualquer condomínio, estão informações valiosíssimas sobre o condomínio, sobre as pessoas que colaboram para a convivência, sobre as pessoas que mais criam problema para a convivência no condomínio, sobre equipamentos que precisam de manutenção, sobre como simplificar as coisas. Você lembra daquela história da empresa que produzia
pasta de dente e que tinha um problema em mandar caixinhas vazias dentro das caixas de embarque para o supermercado? Por alguma razão a máquina errava e o tubo da pasta de dente não caía em todas as caixinhas e algumas caixas chegavam no supermercado simplesmente com embalagens vazias. Então o supermercado dizia, pô, comprei 32 pastas de dente e vieram só 30, tinham 2 tubos vazios, os consumidores achavam que estavam sendo enganados. Então aquilo era um problema da fábrica. Os engenheiros fizeram um esquema de pesagem na esteira, que cada caixinha era pesada para saber se tinha o tubo, se não tinha. O sistema parou de funcionar muito rápido, apesar do investimento enorme que foi feito. Mas, de alguma forma, o problema se resolveu. E um dia o diretor perguntou lá para o gerente do chão de fábrica, mas como é que vocês resolveram o problema? Aí veio o Tião e falou, é simples, a gente fez uma vaquinha, comprou um ventilador e as caixinhas vazias saem voando da esteira. Então a gente não precisa se preocupar em estar montando caixas que tenham, onde estejam faltando os produtos. Então olha, uma ideia simples, uma colaboração simples, onde teve até a própria participação da compra do ventilador entre os funcionários, mostra o engajamento que aquele time teve para resolver um problema. Pode ter certeza que os seus colaboradores não são diferentes. Agora, se eles estão motivados, se eles estão se sentindo protegidos, se eles estão efetivamente capacitados, é outra história. Então isso é muito interessante de você ouvir. Você pode aprender sobre os funcionários falando com eles ou falando com os moradores. Muitos moradores são anteriores à chegada de certos funcionários. E se eles forem atentos, prestarem atenção nas pessoas, eles podem dar informações relevantes sobre cada um dos recursos nos prédios. Importante preservar o indivíduo, a centralidade da sua importância em qualquer papel que eles estejam exercendo no condomínio, porque sempre que me perguntam o que é uma gestão eficaz, eu respondo, a gestão eficaz é aquela que vai conseguir priorizar adequadamente, executando essas prioridades com o mínimo de falhas e com a melhor racionalidade do uso de recursos e que não deixa de colocar o indivíduo como centro da importância. De novo, os indivíduos são a única razão de ser o ser humano e a convivência que a gente exerce é a única razão de ser dos condomínios. Os condomínios cumprem a importante função social de oferecer moradia e habitação para quem lá reside e, por outro lado, de gerar emprego para uma massa fantástica de trabalhadores que dependem dessa verdadeira economia, desse ecossistema de serviços que são os condomínios. Então nunca se esqueça, as pessoas são o ponto mais importante, o ponto central e é fundamental entender como é o relacionamento hoje. Se o síndico conseguir fazer de uma maneira rápida uma chegada que dê para ele os elementos, ele seja capaz de traduzir esses sinais, fazer as perguntas certas, ele vai compreender a cultura que está se desenvolvendo, a cultura tanto de relação quanto de utilização dos equipamentos do condomínio que está se desenvolvendo, que está operando naquele lugar. De novo, não é realista esperar mudar uma cultura num período curto de tempo, mas é realista sim que o síndico lance um olhar inteligente, um olhar aderente para aquela cultura e saiba como ele vai poder no futuro próximo afetar aquele campo, afetar aquelas pessoas de uma forma positiva, melhorando a convivência delas com os recursos que ele tiver. Muitas vezes ele vai encontrar de um condomínio para outro boas práticas que ele poderia implementar. Sempre tem um morador legal, sempre tem aquele funcionário que se destaca e faz sucesso, sempre tem um equipamento, alguma coisa que realmente faz a diferença no condomínio. Então, intercalando esses 3 aspectos da estrutura, dos equipamentos e da coordenação da operação do condomínio, com a parte administrativa, burocrática e financeira e a parte de pessoas, o síndico consegue compreender o campo e saber como aquele condomínio está sendo administrado até então.